sinceramente, eu nem sei se vocês estão preparados para o caso de hoje. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E o que dizer sobre o caso de hoje? Sabe aquele caso que você tem que parar para dar umas respiradas bem profundas? Quase fazer uma meditação? Então, o de hoje é um desses. E na verdade eu queria trazer ele já há um tempo, ele iria estar no Halloween do ano passado, só que eu tava vendo várias coisas e eu não estava entendendo absolutamente nada, e aí eu joguei pra frente, e eu quase jogava ele pra frente de novo, mas eu falei, não, vamos tentar entender isso aqui, trazer as informações relevantes, porque tem muita informação, eu pensei que esse vídeo ia sair muito maior, mas eu acho que eu peguei o que é importante pra que a gente consiga entender. Mas se você for a fundo, minha filha, você ainda encontra mais coisa. Só que aí eu acho que começa a ficar confuso. E aí chega o ponto que você fica que nem eu ano passado, sem entender nada. Mas eu já estou falando demais. Então, chega de blá blá e vamos para o estresse de hoje. Quer dizer, o caso de hoje. A cidade de Amarillo fica no centro da região de Panhandle, no Texas, localizada nos condados de Potter e Randall, ao norte do Parque Estadual Palo Duro, que é simplesmente o segundo maior canyon dos Estados Unidos, perdendo apenas para o tão famoso Grand Canyon. E uma curiosidade, assim como quem não quer nada, é que a cidade recebeu esse nome por conta das flores silvestres amarelas e do solo amarelo dos cursos d'água próximos, considerando que Amarillo significa amarelo em espanhol. E muitos chegaram a chamá-la de Bomb City, ou Cidade Bomba, porque existia uma fábrica lá que produzia bombas nucleares. Algo que precisamos saber é que essa cidade é considerada, hoje em dia, a quarta mais perigosa do Texas. E isso também era lá atrás, eu não sei se era a quarta, mas era muito violenta e muito perigosa, com a população de 150 mil habitantes. Então não era uma cidade grande, mas também não era uma cidade pequena. Tava ali no meio. Mas em relação a essa violência e o histórico da cidade, guarda um pouquinho essa informação, porque a gente vai voltar a falar sobre isso lá na frente. Mesmo sendo uma cidade muito violenta desde muito tempo, quando aconteceu um crime brutal em uma noite de Halloween, a cidade inteira entrou em um completo choque. Principalmente porque a vítima foi uma freira e ela foi assassinada dentro do convento. E apesar de ele ser oficialmente solucionado, existem algumas dúvidas em relação a isso. O que eu posso adiantar para vocês é que esse é um dos piores casos de investigação policial que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu conheço muito caso e que eu já falei sobre muitos casos aqui no canal, mas esse, meus amigos, ele se supera em tantos níveis que realmente não dá nem para explicar. Então, essa é a hora que você pega a sua água com açúcar, faz alguma coisa para relaxar, fica em posição de meditação, não sei, você decide, porque esse vai ser complicado. Vamos lá. Martina Thaddeus Benz, mais conhecida apenas como Irmã Thaddeus Benz, nasceu no dia 21 de setembro de 1905, na vila St. Gallen, na Suíça. Em 1932, ela emigrou para os Estados Unidos, se estabelecendo em Amarillo, e se tornou uma freira no convento de St. Francis. O que ela mais gostava de fazer era cuidar do jardim e também trabalhava como costureira. A irmã Thaddeus sempre teve uma rotina muito regrada, então ela acordava todos os dias às 5 horas da manhã, preparava seu café, fazia carinho na gatinha do convento chamada Chloe
e depois seguia para as missas do dia, sendo a sua favorita às 6h30 da manhã, que ela nunca, em hipótese alguma, faltava. Ela tinha uma vida simples, mas era a vida que ela tanto amava. Mas infelizmente, na noite do dia 31 de outubro de 1981, ela foi brutalmente assassinada aos 76 anos de idade. Na manhã do dia seguinte, dia 1º de novembro, todo mundo acordou normalmente, as freiras e todos os membros da congregação, e começaram a se preparar para os afazeres do dia, sendo o primeiro deles a missa das 6h30 da manhã. Só que Tadeia não estava em lugar nenhum. Imediatamente, as outras freiras começaram a ficar preocupadas, porque, como eu falei, ela nunca faltava aquela missa em específico. Eu acho que ela nunca faltava nenhuma, mas aquela era a sua favorita, então ela fazia questão de chegar antes de todo mundo e participar de todos os momentos possíveis. Com isso, a irmã Angela Martinez decidiu dar uma checada, então ela saiu da igreja e foi até a área do convento, que era tudo na mesma propriedade, para ver se estava tudo bem, porque a esse ponto elas estavam imaginando que talvez a irmã Tadeia tivesse dormido demais ou até mesmo, sei lá, ficado doente ou algo do tipo. Mas, ao chegar no quarto dela, a porta estava completamente fechada e isso era outra coisa muito esquisita. A irmã Tadeia sempre deixava sua porta aberta porque ela não tinha uma audição muito boa e não queria perder nenhum aviso ou até mesmo algum alarme. E para o choque da irmã Angela, ao abrir a porta, ela se deparou com a amiga caída no chão. Ela até tentou acordá-la, mas rapidamente percebeu que ela já estava morta. Além disso, ela estava totalmente sem roupa e tinha sinais claros de estranhamento e espantamento. Ao ver a cena terrível, a irmã Angela rapidamente e desesperadamente foi chamar as outras freiras e elas meio que assumiram que a irmã Tadeia apenas tivesse caído e batido a cabeça. Talvez, quem sabe, ela tivesse acordado meio grogue, tropeçou, caiu. E em relação ao sangue, que infelizmente eu não sei a quantidade, então não tenho nem como dar muita opinião em relação a isso, elas acharam que ela tivesse tido uma hemorragia. Então talvez por conta disso não tenha sido pouco sangue. O que é um pouco esquisito, considerando que ela tinha sinais muito claros de que aquilo não tinha sido um acidente. Mas mais tarde, as freiras falaram que elas entraram em um estado tão grande de choque que na cabeça delas não fazia nenhum sentido que uma irmã tivesse sido assassinada dentro do próprio quarto e dentro de um convento, que basicamente era o local mais seguro para se estar. Ainda no meio daquele choque todo, elas começaram a fazer uma oração e então cobriram o corpo da irmã Tadeia para que não ficasse exposto ali. E então, como elas achavam que não se passava de um terrível acidente, elas começaram a limpar tudo. Então, a poça de sangue que tinha, elas limparam e arrumaram o quarto. Novamente, não tem imagens disso, então a gente não tem como saber qual era a quantidade de sangue e o quanto que elas limparam, mas o que importa é que elas limparam absolutamente tudo. E o próximo passo foi ligar para a casa funerária para que eles buscassem o corpo e começassem a prepará-lo para o funeral. Novamente, não achando que aquela situação estava super esquisita e que poderia ser algo a mais do que um simples acidente, elas também não ligaram para a polícia, porque na cabeça delas não tinha nada para ser investigado. E como vocês podem perceber, tudo aqui já começou super mal. E piora. Por volta das 8h30 da manhã, enquanto as freiras faziam os preparativos do funeral, uma das irmãs, chamada Irmã Florentine, percebeu que uma das janelas da sala comunitária estava quebrada. A tela que a cobria tinha sido claramente cortada e o vidro estava estilhaçado no chão. Apesar de essa ser a segunda coisa bizarra do dia, as freiras ficaram muito mais preocupadas com essa janela, porque achavam que alguém tinha invadido o convento. Mas, em momento nenhum, elas ligaram essa suposta invasão à morte de Tadeia Benz. Tanto que elas chegaram a ligar para a polícia para relatar esse segundo incidente, mas em momento nenhum mencionaram a morte. Quando a polícia chegou no local, o corpo já havia sido levado para a casa funerária e eles só descobriram que tinha tido a morte de uma freira na noite anterior, quando eles ouviram algumas outras freiras conversando bem baixinho, meio que cochichando entre si, e até mesmo falando quão devastadas elas estavam. E só então a polícia acabou descobrindo, e obviamente eles conectaram a morte
a suposta invasão que tinha acontecido exatamente no mesmo dia, e então eles começaram a investigação. Se é que a gente pode chamar isso de investigação. Mas, ao serem informados que o corpo já estava na casa funerária, eles correram para lá e conseguiram custódia sobre ele. E então, foi descoberto também que já tinha sido feita ali uma limpeza parcial e que o processo de embalsamento já tinha começado. Ou seja, conseguir alguma evidência seria bem complicado. Mas eles não precisavam de muito para abrir uma investigação de homicídio, porque ela tinha vários hematomas em seu pescoço que mostravam claramente que não era um acidente. Com isso, o corpo foi levado para um patologista chamado Dr. Rolf Erdmann e, de acordo com o resultado da sua necrópsia, Martina Tadea Benz tinha múltiplos ferimentos em todo o corpo, incluindo um dos olhos absurdamente roxo, laringe esmagada, contusões na cabeça e diversas perfurações que provavelmente tinham sido causadas por uma faca. E ela também havia sido abusada sexualmente. Mas a causa de sua morte foi dada como estrangulamento manual, que resultou em uma parada cardíaca devido à anóxia cerebral, que é quando o cérebro fica sem oxigênio. E eu não preciso nem dizer para vocês o quanto essa informação chocou a cidade inteira. Antes, eles achavam que tinha sido um trágico acidente, e agora eles sabiam que uma freira tinha sido assassinada durante a madrugada. Então, o recém-nomeado chefe de polícia, Jerry Neal, tinha um enorme desafio pela frente. E na mesma hora, ele designou um grupo de detetives para começar a investigação e solucionar esse caso o mais rápido possível. Mas, antes de continuar o caso, é um pouco importante a gente entender... Pouco não, na verdade é muito importante a gente entender como estava funcionando a política naquele momento em Amarillo. E o que acontece? Jerry Neal tinha acabado de ser contratado pelo novo procurador distrital do condado de Potter, chamado Danny Hill. A cidade estava repleta de casos de assassinato que tinham tido uma péssima investigação, o que acabou fazendo ali com que a cidade perdesse muito dinheiro com julgamentos anulados, novos julgamentos e até mesmo absolvições. E com a contratação de Jerry, era esperado que ele melhorasse todo esse caos. Já Danny Hill, o procurador, ele baseou toda a sua campanha em prometer aos moradores de Amarillo que ele acabaria com essa onda de crimes de uma vez por todas. E para isso, ele iria usar a pena de morte sempre que pudesse. Para ele, essa seria a forma perfeita de cortar o mal pela raiz. E além de contratar um novo chefe de polícia, ele também contratou um novo médico legista, Dr. Rolf Erdmann. Então, assim, todo mundo era novo. Legal. E eu posso confirmar para vocês com toda a certeza do mundo que esses 3 homens são responsáveis por transformar algo que já era terrível em algo desastroso. No meio tempo em que o corpo de Tadea Benz estava sendo analisado, os policiais voltaram até o convento para que eles tentassem coletar novas informações e entender o que havia acontecido. E apesar de a cena do crime ter sido totalmente contaminada e destruída, eles conseguiram recuperar algumas coisas interessantes. Eles coletaram os lençóis da cama, a camisola da irmã e uma faca de serra para carne que eles encontraram embaixo da cama. Também tinham algumas manchas de sangue na parede, ao lado da cama, nos lençóis e na camisola, mas a faca estava completamente limpa. E na época foi teorizado que o assassino teria limpado a faca no lençol, mas isso não foi confirmado. A evidência mais bombástica do caso foi a impressão digital encontrada na cabeceira da cama. Mas, tirando isso, eles não tinham muita coisa e a investigação parecia que não ia andar para frente. Até que tudo mudou. Em um certo dia, uma mulher chamada Inês Patterson ligou para a delegacia e disse que ela havia tido um sonho onde ela tinha visto o assassino e onde ele morava. Porque sim, Inês, mais conhecida como Bubbles, era uma vidente. Quer dizer, pelo menos era isso o que ela falava para todo mundo. Nesse suposto sonho, ela teria visto um jovem com 1,80 m de altura, musculoso e com orelhas grandes. Isso poderia ser basicamente qualquer jovem da cidade, mas ela tinha aquela informação mais específica que no caso era onde ele morava. Aparentemente, o assassino morava no número 4000 da Rua 18, que, pasmem, mas era literalmente em frente ao convento.
E por fim, ela disse que tinha um tal de Sr. Clyde que morava lá. Parece que antes de ligar para a polícia, ela ligou para um jornal local para que eles divulgassem a informação. Então assimilem aí isso aí da forma que vocês quiserem. Como na época a polícia estava sofrendo bastante pressão do público para que o caso fosse solucionado o mais rápido possível, e também eles estavam indo para lugar nenhum, eles decidiram olhar esse endereço e descobrir quem morava lá. Vai que Bubbles era a melhor vidente do mundo e conseguia até mesmo descobrir o endereço do assassino. Tudo é possível. E lá foram eles. Ao chegarem no endereço, eles perceberam que tinha uma casinha de cachorro com o nome Sr. Clyde, e para eles isso era a prova que eles precisavam que a visão tinha acertado em cheio. Mas também é importante falar que qualquer pessoa que estivesse andando na rua conseguia ver essa casinha com o nome. Mas algo que chamou a atenção dos investigadores é que eles conheciam muito bem a pessoa que morava ali, porque eles tinham um certo histórico criminal, que no caso era um jovem de 17 anos de idade chamado Johnny Frank Garrett. Na primeira vez que eles tentaram conversar com Johnny, ele não estava em casa, mas ele disse que iria na manhã seguinte na delegacia conversar com eles, logo no primeiro horário, só que a polícia não estava muito afim de esperar. Principalmente quando os resultados das impressões digitais chegaram e foi confirmado que a impressão digital encontrada na cabeceira da cama de Tadeia Benz pertencia a Johnny. Além dessa impressão digital na cabeceira da cama, também tinha a tal faca que eles haviam encontrado, e parece que tinham duas facas. Uma tinha sido encontrada embaixo da cama e a outra do lado de fora do convento. E foi aí que eles decidiram que precisavam prendê-lo o mais rápido possível, e rapidamente conseguiram mandá-lo de prisão. Dessa vez, quando chegaram na casa de Johnny, ele estava lá, mas quem atendeu a porta foi a sua mãe, chamada Charlotte. Mais tarde, ela disse que tudo aquilo foi muito surreal porque não tinham tipo 2 ou 3 detetives em sua porta, e sim uma dúzia de policiais, além de toda a imprensa. Obviamente, ela não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo, e quando questionou a polícia o que se tratava aquilo, ao invés de falar a verdade, que o filho dela estava sendo, o principal suspeito do caso do assassinato da irmã do convento, eles mentiram e falaram que era apenas um caso de roubo. O que, assim, naquela época era bem comum Johnny ser preso por conta disso. Ele tinha um histórico criminal bem grande em relação a crimes desse tipo específico, seja de roubo de pequenas coisas ou roubo de carros. Então, para ela, era apenas mais um dia normal, tirando o fato de toda a mídia enlouquecida e todo o circo que estava acontecendo fora de sua casa. Nisso, Johnny foi levado para a delegacia e então, poucos minutos depois, a irmã de Charles ligou para ela e falou que estava vendo tudo aquilo no jornal. Então, preocupada, Charlotte chegou a dizer que estava com medo que as pessoas pensassem que o seu filho estava sendo preso em relação ao assassinato da freira. E foi nesse momento que a sua irmã disse que o jornal já estava dizendo que ele era o culpado, então todo mundo já pensava isso. E ao ouvir isso, Charlotte saiu desesperadamente de casa e foi para a delegacia, mas infelizmente já era tarde demais. Quando Johnny foi levado para interrogatório, os detetives começaram a fazer várias perguntas em relação à irmã Tadeia Benz, mas ele disse que não sabia de nada e que ele era inocente. Porém, depois de um tempo, aparentemente ele confessou tudo. E ele fez isso após ser informado sobre as suas impressões digitais que haviam sido encontradas no quarto. Deixa eu ler aqui essa tal confissão para vocês. Meu nome é Johnny Garrett, eu tenho 17 anos de idade e moro no número 4000 da Rua 18, em Amarillo, com a minha mãe. No dia 31 de outubro de 1988, aproximadamente às 1h30, eu estava bêbado de uísque e tomei 2 doses de ácido. Ouvi dizer que algumas freiras mantinham belos aparelhos de som onde moravam. Fui até o convento e derrubei a janela do andar de baixo. Havia uma freira na cama e ela agiu como se fosse gritar. Cobri a boca dela para que ela não fizesse barulho. Comecei a sufocá-la até ela desmaiar. Então, fiz isso com ela, saí do convento da mesma forma que entrei. Além do fato de ele não ter escrito essa confissão, ele também se recusou a assiná-la. Então, vamos falar aqui o que realmente aconteceu antes dessa suposta confissão. Ao chegar na delegacia, ele foi para a sala de interrogatório e então os detetives leram seus direitos de Miranda,
que basicamente é aquela frase tão famosa que é basicamente: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Entre outras coisas. Essa parte foi gravada e então ele começou o interrogatório sozinho, sem os seus pais, sendo que ele era menor de idade. Mas até aí tudo bem, porque no Texas, naquela época, não sei como funciona hoje em dia, mas naquela época isso era permitido. A primeira parte do seu interrogatório durou cerca de 1 hora e pouquinho, até que um outro detetive decidiu entrar na sala, desligou as câmeras, e então, 10 minutos depois, ele saiu dizendo que ele tinha uma confissão. Agora, o que realmente aconteceu nesses 10 minutos, não sabemos. O que eu acho bem esquisito, porque ele passou mais de 1 hora dizendo que não tinha nada a ver com aquilo, dizendo que era inocente, negando tudo. E então, do nada, um outro detetive entra e 10 minutos depois, meu Deus, ele confessou tudo, ele é o culpado. Sendo que ele não escreveu a confissão e ele se recusou a assiná-la. De acordo com o tal detetive, quando ele confrontou Johnny sobre as suas impressões digitais terem sido encontradas na cena do crime, Johnny quebrou e começou a confessar. E para piorar, em um certo momento ele chegou a pedir por um advogado. Caso vocês não saibam, quando alguém está sendo interrogado e então essa pessoa pede por um advogado, é obrigatório que você pare de fazer perguntas até que o advogado chegue. O que não aconteceu. Os investigadores continuaram fazendo as perguntas e eu não sei se isso estava sendo gravado, mas eu acredito que chegou um momento em que estava, porque um deles chega a dizer o seguinte: eu pensei que você tivesse pedido por um advogado. Ou seja, eles não podem nem dizer que eles não ouviram Johnny pedindo por um advogado, porque eles literalmente dizem que ele pediu. Depois de todo esse caos, Charlotte chegou na delegacia e então ela foi informada que não tinha mais nada que ela pudesse fazer porque o seu filho havia confessado o crime. E o próximo passo era encontrar um advogado, o que foi extremamente difícil porque ninguém queria aceitar o caso de Johnny. Até que, do nada, um advogado chamado Bill Collius apareceu e disse para ele não falar mais nada. No dia seguinte, Johnny Frank Garrett foi acusado de assassinato capital, que é quando você pode ser condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, ou à pena de morte. E quando perguntaram a Johnny se ele tinha um advogado, ele disse que não, então o tribunal teria que fornecer um a ele. Mas, novamente, Bill Collius apareceu do nada e disse que ele seria o advogado. E curioso, né, que muitas coisas nesse caso acontecem do nada. E o que acontece? Nesse caso, quando envolve a pena de morte, o ideal, o necessário e o importante é que a pessoa, o réu, ele tenha um advogado experiente. O que novamente não era o caso. Bill Collius nunca tinha tido um caso desse nível e ele tinha 0 experiência nesse tipo. E como vocês podem perceber, as coisas só pioram. Mesmo que o juiz soubesse que Bill não estava apto para esse trabalho, ele estava 100% nem aí e aceitou ele como sendo advogado tranquilamente. Ele, assim como todo mundo na cidade, queria resolver esse caso o mais rápido possível. E eu acho que esse foi o maior erro de todo mundo. No meio disso, a polícia ainda estava procurando por mais evidências. Então, eles conseguiram um mandado de busca para a casa de Johnny e começaram a vasculhar tudo. E foi durante essa busca que eles encontraram a faca, que era da mesma fabricação e design da que havia sido encontrada no quarto da irmã Taddea, e eles acreditavam que ambas pertenciam ao mesmo conjunto. Eu não sei até que ponto isso foi testado, eu não sei se foi feita realmente uma análise para ver se as facas eram do mesmo conjunto, mas eu acredito que não. E se vocês verem a faca, é literalmente uma faca que todo mundo tem. Eu tenho uma faca dessa aqui em casa. Acho que todo mundo tem uma faca dessa em casa, principalmente naquela época. Então, só mais uma coisinha aí para vocês pensarem um pouco, porque, como vocês já devem ter percebido, esse caso me dá um pouco de raiva. E eu acho que com o passar dos minutos, vocês também vão pegar toda essa raiva que eu estou dentro de mim. De nada.
Para os investigadores, eles tinham, assim, meu Deus, muitas evidências, realmente mais evidência que isso, impossível. Só que se a gente parar para pensar, a única evidência que eles tinham era a impressão digital de Johnny. E é aqui que entra outro ponto. Durante a audiência de acusação, Johnny disse que, com certeza, a impressão digital dele estaria em vários lugares do convento, porque ele costumava ir para lá o tempo inteiro. Afinal, ele morava em frente. Além disso, a sua mãe e a sua irmã lhe deram um álibi dizendo que ele estava em casa no momento do crime, que eles estavam juntos, mas, querendo ou não, a sua família ser o seu álibi não é tão confiável assim, porque eles podem estar mentindo apenas para te proteger. E o juiz, que a gente já percebeu que é uma pessoa que não estava muito afim assim de fazer o trabalho dele, ele não aceitou o álibi, ele também aceitou essas evidências e disse que Johnny tinha que ir a julgamento. Em casos tão famosos e com tanta repercussão assim, o julgamento costuma ser em outra cidade, para que a pessoa tenha direito a um julgamento justo, onde os júris julgam apenas com base nas evidências apresentadas. Por conta disso, os advogados de Johnny fizeram um pedido para que mudassem o local, mas o juiz recusou o pedido e o julgamento aconteceu em Amarillo. Enquanto aguardava, Johnny foi enviada para uma prisão no condado de Potter e começou o processo de seleção do júri. Que eu já posso adiantar para vocês, foi a pior seleção de júri que existe na face da Terra. Literalmente, todos conheciam o caso e a grande maioria tinha ali um certo conflito de interesse. Só para vocês terem noção, a grande maioria era amigos e familiares da polícia ou de alguém envolvido na investigação. Incluindo um deles que era um familiar, um parente ali do próprio juiz. Bacana. No próprio julgamento, os advogados de Johnny não fizeram nada para tentar defendê-lo. E adivinham por quê? Para eles, o destino de Johnny Frank Garrett já havia sido selado e não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Na mente deles, era uma causa perdida. O julgamento de Johnny começou em agosto de 1982 e a primeira pessoa a ser chamada para depor foi um jovem de 18 anos de idade chamado Lonnie Watley. Na época, Lonnie estava na mesma prisão em que Johnny, que era a prisão do condado de Potter, e de acordo com ele, no começo, Johnny se recusou a falar qualquer coisa e ficou alegando ser inocente, mas eventualmente ele confessou tudo e disse que sim, que havia invadido o convento e então assassinado a irmã Thaddeus Benz. Como a polícia confiava muito em Lonnie, porque ele era um completo X9, ele falava tudo mesmo, era informante, então parece que ele já tinha dado algumas informações importantes na visão da polícia, eles confiaram assim, de olhos fechados nele, e ele chegou a escrever um depoimento onde ele dizia o seguinte: "Meu nome é Lonnie Dale Watley, tenho 18 anos. Atualmente estou na cadeia do condado de Randall por furto. Eu era presidiário confiável na cadeia do condado de Potter quando Johnny Garrett foi preso. Em novembro de 1981, eu estava falando com Johnny sobre o caso dele. No começo, ele não me contou o que aconteceu. Continuei perguntando se ele fez isso e ele continuou me dizendo que não. Então, finalmente, uma noite, ele me contou que foi até o convento, mas que não invadiu. Então, alguns dias depois, estávamos falando sobre isso e ele me disse que John Malloy invadiu o convento e matou a freira e que ele, Johnny, não podia contar a ninguém porque Malloy tinha ameaçado sua família. Alguns dias depois, perguntei a ele se ele se lembrava de algo sobre aquela noite em que a freira foi morta. Ele me disse que invadiu e perguntei a ele se ele a matou e ele disse, sim, cara. Depois disso, ele me contou que depois do ocorrido, ele foi para casa e desmaiou no sofá. Estou disposto a testemunhar sobre isso no tribunal." E não sabemos quem seria esse tal de John Malloy. E uma coisa que Johnny acabou falando mais na frente é que ele nem conhecia a Lonnie, eles nunca nem tinham conversado, e que se ele tivesse confessado tudo pra ele, ele teria que ter literalmente gritado pela prisão, porque a cela dos dois eram, bem opostas, então se ele tivesse dito alguma coisa pra Lonnie, várias outras pessoas também teriam ouvido. Após o depoimento de Lonnie, Johnny teve a chance de depor, e ele disse que ele realmente tinha ido no convento,
Só que 2 dias antes do crime, no dia 29 de outubro, quando ele estava muito bêbado e estava sob efeito de substâncias ilícitas. O seu objetivo ao ir lá era roubar um aparelho de som que ele sabia que eles tinham. Então, ele entrou pela porta da frente pouco depois da meia-noite, entrou na sala de medicamentos e na cafeteria, onde pegou a faca de cozinha. Depois disso, ele entrou em vários quartos procurando por objetos de valor e que a sua impressão digital estava na cabeceira da cama do quarto da irmã Tadeia, porque ele tinha se apoiado ali em um certo momento para pegar um crucifixo que tinha pendurado na parede. Só que quando ele ouviu um barulho, ele largou a faca, que ele tinha utilizado para abrir umas gavetas, e foi embora. Já na noite do crime, ele voltou para casa às 10h20 e ficou lá com a mãe e a irmã até o dia seguinte. Porém, uma testemunha disse que Johnny havia passado em sua casa às 11h30 da noite e um outro vizinho disse que o viu, mais ou menos no mesmo horário, olhando pela janela das pessoas. E para piorar as coisas ainda mais para Johnny, as freiras chegaram a dizer que elas sempre trancavam a porta do convento, pelo menos na maioria das vezes. Então, se ele tivesse entrado pela porta, alguém teria visto, porque também sempre tinha uma freira ali na frente e ninguém o viu. E mais, elas também disseram que nenhuma das gavetas ficava trancada e que não tinha nenhuma emperrada naquele momento, e isso meio que contradizia a versão que ele havia contado. E para finalizar, falaram que a irmã Tadeia não tinha nenhum crucifixo sobre a cabeceira da cama. Mas esses crucifixos realmente foram encontrados na casa dele. Outra coisa que a acusação falou bastante foi em relação ao histórico de Johnny. Ele tinha uma reputação bem ruim em seu bairro e já tinha sido preso diversas vezes por furtos. E quando o júri voltou com o veredito, Johnny Frank Garrett foi considerado culpado e o juiz disse que Johnny era uma ameaça para a sociedade e que ele era extremamente violento, recebendo assim a pena de morte. Ele foi preso em 1982 e a sua execução aconteceu no dia 11 de janeiro de 1992, quando ele estava com 28 anos de idade. E é aqui que começamos a falar sobre outras coisas no caso. Se vocês acharam que era apenas isso, amigos, vocês estão bem enganados. Esse caso é muito mais complexo do que ele parece. Eu tenho certeza que algumas pessoas acham a esse ponto que ele era culpado, mas calma. Muitas coisas começaram a surgir após ele ser condenado. Então, vamos lá. No período em que Johnny ficou preso, ele passou por diversas avaliações psicológicas e foi descoberto que ele era mentalmente incapacitado, cronicamente psicótico e tinha muitos danos cerebrais por conta de lesões severas que ele tinha tido na cabeça quando era apenas uma criança. Só para vocês terem noção, um dos especialistas chegou a descrever o caso de Johnny como sendo um dos históricos mais violentos de negligência e abuso infantil que ele já tinha visto em todos os seus 28 anos de profissão. Além disso, Johnny tinha um QI de 70, que é considerado como deficiência intelectual, e ele tinha muita dificuldade de entender o que estava acontecendo e qual era a situação que ele estava presenciando. E por conta, dessas dificuldades, ele só aprendeu a ler no 6º ano. E para entender tudo isso, esses traumas que ele tinha e que com certeza afetaram todo o seu desenvolvimento, a gente precisa falar um pouco sobre a sua infância. Durante vários anos, ele foi abusado fisicamente e sexualmente pelos seus padrastos, e em algumas ocasiões, como forma de castigo, ele foi colocado dentro do forno, enquanto estava ligado. Ele era constantemente agredido e já tinha sido traficado entre os amigos dos padrastos. E por conta de todo esse trauma, ele recorreu ao álcool e a substâncias ilícitas com apenas 10 anos de idade, como uma forma de escapar da sua realidade terrível. Só que isso fez com que o seu cérebro acabasse sendo danificado, fazendo com que ele tivesse delírios constantes. Por exemplo, na prisão, ele não tinha medo da execução por injeção letal, porque ele sabia que ele não iria morrer, e ele sabia disso porque a sua tia lhe dizia que ele ia ficar bem. Só que a sua tia já estava morta. Nesse momento, uma psiquiatra chamada Dra. Dorothy Lewis se interessou pelo caso e então ela começou a estudar o comportamento de Johnny. De acordo com ela, por conta de todo o trauma que ele havia sofrido, ele havia desenvolvido o transtorno dissociativo de identidade, TDI, que, resumindo assim, muito superficial,
é basicamente quando uma única pessoa tem várias personalidades / identidades. Só que, como muitos de vocês já devem saber, esse é um transtorno extremamente difícil de se diagnosticar, principalmente naquela época. E a doutora Dorothy tinha uma certa reputação de diagnosticar todo mundo com TDI, porque para ela, todo mundo que tivesse sofrido algum tipo de trauma tinha esse transtorno. E as coisas não funcionam muito bem desse jeito. Se funcionasse, todos nós teríamos TDI. Mas o ponto aqui é que claramente Johnny tinha alguns problemas severos de saúde mental e em momento nenhum isso foi mencionado durante o seu julgamento. Na verdade, provavelmente ele nem tinha condições de passar por um, porque ele não entendia boa parte das coisas que estavam acontecendo. E quando essas informações começaram a ser divulgadas e as pessoas começaram a descobrir sobre tudo isso, as opiniões começaram a mudar. Muitos começaram a ter certeza de que a pessoa errada iria ser executada. Quando estava chegando perto do dia da execução, que inicialmente seria no dia 3 de janeiro de 1992, os seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus para ver se eles conseguiam libertar Johnny ou até mesmo tirar a pena de morte. E a esse ponto, Johnny estava recebendo bastante apoio das freiras do convento, que mesmo que não soubessem se ele era culpado ou não concordavam com a pena de morte em hipótese alguma, e elas até disseram que a irmã Thaddeus Benz teria sido a primeira a perdoá-lo e impedir que ele fosse executado. Além delas, ele também tinha o apoio de vários bispos, várias pessoas também comuns da comunidade e também o apoio ali de uma organização de direitos humanos. Mas, como sabemos, infelizmente nada disso ajudou e ele foi executado no dia 11 de fevereiro de 1992. E a sua última refeição foi um sorvete. E poucos minutos antes de morrer, ele continuou alegando inocência e disse que estaria esperando por todo mundo que o prejudicou. Ele disse que quando eles morressem, ele seria a primeira pessoa que eles veriam. Naquela época, não existiam redes sociais e a única forma de saber sobre informações sobre o caso era através dos jornais locais. E para todo mundo, não existia mais nenhum outro suspeito e a única pessoa que poderia ter cometido o crime era a Johnny. Até mesmo se você estivesse sentado no tribunal, ouvindo todas as evidências, que sinceramente não era quase nada, apenas a tal impressão digital, não existiam outras opções. Tinha que ser Johnny. Então, para colocar mais uma pulga atrás da orelha de vocês, vamos falar sobre outro assassinato que aconteceu em Amarillo, apenas alguns meses antes do caso de Thaddeus Benz. No dia 8 de julho de 1981, uma mulher chamada Nornie Cox Bryson, de 77 anos de idade, foi brutalmente assassinada dentro de sua própria casa, da mesma forma que a irmã Thaddeus. Em seu caso, o assassino também havia entrado pela janela, cortando a rede de proteção e quebrando o vidro. Ambos os casos tinham acontecido durante a madrugada e ambas as mulheres eram mulheres idosas que tinham uma grande conexão com a religião. Na cena do crime, na casa de Nornie, foram encontrados alguns fios de cabelo cacheados e crespos e uma camisa branca. E adivinha? Tudo isso também foi encontrado no quarto de Thaddeus Benz. Novamente, em ambos os casos, tiveram testemunhas que falaram que haviam visto um homem negro, provavelmente cubano, correndo da região, correndo ali da cena do crime, como se estivesse fugindo de algo. E na época, o promotor chegou a declarar oficialmente que os casos eram tão semelhantes, com semelhanças assim gritantes, que não tinha possibilidade de serem assassinos diferentes. Ou seja, quem matou Nornie teria que ter matado Thaddeus. Mas, curiosamente, Johnny Frank nunca foi questionado sobre o assassinato de Nornie. O que não faz muito sentido, porque se eles tinham certeza que os casos estavam conectados, por que eles não interrogaram sobre isso? Lembram quando lá na frente, ou atrás, não sei, lá no começo do vídeo, quando eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre o histórico da cidade naquela época? Então, esse momento chegou. Acontece que Amarillo chegou a receber grandes populações de refugiados, onde essas pessoas eram acolhidas por famílias católicas. Até aí, tudo bem.
Pouco tempo antes dos assassinatos, teve um certo acordo entre o presidente dos Estados Unidos, que na época era Jimmy Carter, com o presidente de Cuba, que era Fidel Castro. Se eu entendi certo, e por favor me consertem caso eu tenha entendido tudo completamente errado, mas por favor de forma educada, muitas pessoas não concordavam com o regime de Fidel Castro, então elas queriam ter uma oportunidade de saírem de Cuba e tentarem aí a vida nos Estados Unidos com aquele grande merchan de irem atrás de uma vida melhor. Então, como Jimmy Carter estava disposto a fornecer acolhimento para essas pessoas, principalmente médicos, advogados e cientistas, Fidel Castro deu essa permissão para que quem quisesse sair, saísse de buenas pelo porto. Só que tem um pequeno problema. Fidel Castro liberou geral. Ele deixou todo mundo sair, chegando a abrir prisões e hospícios e dando ali o sinal verde para que a galera vazasse. Então, além de irem pessoas que realmente só queriam uma oportunidade melhor, também foram assassinos extremamente perigosos. Todos eles acabaram na Flórida em um período de apenas 5 a 7 meses, sendo que, se eu não me engano, eram tipo 150 mil pessoas, e muitos deles foram acolhidos por famílias católicas em diferentes áreas dos Estados Unidos, que os ajudariam ali nessa nova fase, e muitos deles pararam em Amarillo. E dentre essa galera, a galera do mal, tinham 2 criminosos: Fernando Felipe Flores e Leôncio Pérez Rueda. Voltando então para o caso de Norney Cox, quando a polícia encontrou ali os fios de cabelo, eles decidiram então olhar esses criminosos que haviam imigrado de Cuba, já que tinha sido pouquíssimo tempo antes, para ver se tinha ali algum criminoso que eles poderiam ter uma noção se poderia ser o culpado nesse caso. E foi então que eles encontraram Fernando e Leôncio. E esses 2 chamaram bastante atenção porque ambos tinham sido vistos ali observando mulheres idosas pelas janelas e ambos também já haviam sido presos por invasão. Durante a investigação, os investigadores focaram mais em Fernando Flores e coletaram alguns fios do seu cabelo e outras amostras de DNA para fazerem uma comparação com o que foi encontrado na cena, e isso foi levado para o laboratório do FBI. Mas, após a análise, o FBI disse que os DNAs não eram compatíveis. O que eu, Geise, que não tenho nenhum conhecimento profissional na área, faria? Eu iria para o próximo suspeito, Leôncio Rueda, certo? Errado. A polícia, eu não sei o que aconteceu assim na mente deles, mas eles falaram, deixa Leôncio pra lá e vamos focar em Johnny Frank Garrett. Sendo que eles não tinham nada contra Frank a esse ponto, apenas um sonho de uma vidente. Bubbles. No caso da irmã Tadea, a polícia também encontrou algumas pegadas do lado de fora, ao lado da janela que tinha sido quebrada no convento. E a partir disso, foi teorizado que o assassino entrou por ali, foi até o quarto de Tadea Benz e fez tudo aquilo com ela. Só que ao invés de sair pelo mesmo local que ele havia entrado, a janela, por algum motivo ele decidiu sair por uma das portas externas, considerando que tinha sangue em uma delas. Mas, quando os pertences de Johnny foram analisados, suas roupas, seus sapatos, nada foi encontrado. Não existia nenhum tipo de evidência biológica ou qualquer tipo de evidência, e os seus sapatos não batiam com as pegadas. E mais tarde foi descoberto que a faca encontrada no quarto da irmã não era a arma do crime e ela apenas tinha manchas de mostarda. E o interessante é que tudo isso, desde o assassinato de Norney Cox até essas últimas informações, foram descobertas antes do julgamento de Johnny, mas por algum motivo, que nunca saberemos, os seus advogados nem mencionaram essas coisas no julgamento. Caso eles tivessem, provavelmente Johnny não teria sido condenado à pena de morte, ou condenado de qualquer forma. Pouco tempo antes do julgamento, um novo advogado foi colocado no caso, e o seu nome era Phil Jordan. Acontece que alguns meses antes ele estava trabalhando no escritório do promotor Danny Hill. Eu não sei vocês, mas para mim isso parece assim um enorme, gigantesco conflito de interesse. Mas enfim. Em 2008 foi lançado um documentário sobre esse caso chamado The Last Word, que infelizmente eu não encontrei lugar nenhum para assistir
então não conseguirei dar mais informações sobre o documentário como eu gostaria e também não consigo dar o link para vocês assistirem. Mas o que acontece nesse documentário, né, com base nas informações que eu encontrei sobre ele, tinha uma testemunha que deveria ter sido chamado para depor a favor de Johnny. E essa testemunha era um dos bispos do convento onde a irmã Thaddeus Benz trabalhava, chamado Leroy Matheson. Na época do crime, Leroy morava no convento masculino, que ficava na mesma propriedade. E nesse documentário ele disse que conhecia Johnny muito bem, porque como ele morava do outro lado da rua, ele vivia visitando a igreja. Ele também disse que costumava ver Johnny perambulando no meio da noite e muitas vezes dormia embaixo das arquibancadas de um estádio que ficava por perto, porque ele nunca queria ir para casa por medo do que os seus padrastos poderiam fazer com ele. E o que ele mais gostava de fazer lá era ficar olhando as artes, né, as esculturas e as pinturas, e ele sempre parecia muito interessado porque ele vivia fazendo perguntas, super interessado. Outra coisa que Leroy disse era que ele sempre estava disposto a ajudar. Tanto que poucos dias antes do crime, ele ajudou a mover novos móveis para dentro e para fora do quarto das freiras. E até disse que era por conta disso que as suas impressões digitais foram encontradas no quarto de Thaddeus, especialmente na cabeceira da cama, já que ele ajudou a movê-la. Então a única evidência que se tinha contra Johnny poderia rapidamente ter sido quebrada com o depoimento do bispo. Mas no julgamento, ninguém foi chamado para depor a favor dele, apenas contra. E existiam outras pessoas que poderiam ter falado bem dele. Como, por exemplo, uma de suas vizinhas chamada Sue Jasper, que disse que ele sempre tinha sido gentil e educado e que costumava brincar com seus filhos. Ela até chegou a dizer que não existia possibilidade nenhuma de que Johnny fosse o culpado pelo assassinato. Ele era apenas um jovem que tinha sérios problemas de saúde mental e que só queria ser amado e cuidado. Tanto que às vezes ele aparecia na casa dela de noite chorando, apenas pedindo para dormir ali, para ficar em segurança. Não faz o menor sentido que ele decidisse matar uma pessoa que apenas o tinha tratado bem em um lugar que ele tanto amava. Não bate. Mais tarde foi descoberto que o médico legista, o Dr. Rolf Erdmann, costumava fabricar evidências e vivia fazendo relatórios falsos. Ou seja, é bem provável que no caso de Thaddeus, ele tenha feito a mesma coisa e produzido evidências para que Johnny fosse condenado pelo crime, apenas para que o caso fosse encerrado. E após a morte de Johnny, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Pouco tempo depois, Rolf foi preso, pelas besteiras que ele fez, e logo em seguida a sua esposa morreu de câncer de pâncreas, assim como seu advogado, Bill Collius. Uma repórter da NBC chamada Kathy Jones, que ficou conhecida após seguir Charlotte, a mãe de Johnny, até o banheiro, após ela saber que o seu filho seria condenado à pena de morte, apenas para gravá-la chorando, para ter mais audiência, sei lá. Ela morreu em um acidente de avião. Outro advogado de Johnny, chamado Bruce Sadler, que tinha participado da audiência de apelação, ele chegou a ter leucemia, mas ele não morreu. Mas o juiz da fase de apelação também teve leucemia e ele morreu pouco tempo depois. Além disso, 2 detetives do caso também tiveram leucemia, aparentemente estava todo mundo tendo nessa época, não sei o que está acontecendo, e eles também morreram, e um dos júris acabou caindo da escada e morrendo. Um outro júri, que era um júri que era parente do juiz, ele não morreu, mas ele teve, assim, várias coisas na família dele. A sua filha foi morta por um tiro acidental e a sua irmã morreu em um acidente de carro por um motorista bêbado. Ah, e se lembram de Bubbles, a vidente? Então, ela não morreu, calma, mas ela namorava um traficante. E esse traficante foi encontrado morto dentro do seu carro, em cima do volante. E até hoje não se sabe a causa de sua morte. Misterioso. E tem mais. 2 pessoas que testemunharam contra Johnny no julgamento acabaram tirando a própria vida. E também, assim como Lonnie Watley, que foi aquele prisioneiro que tinha dito que ele havia confessado. E por fim, Danny Hill, o promotor. Ele chegou a ser preso por dirigir bêbado e depois ele tirou a própria vida.
E sim, isso é insano porque muitas pessoas envolvidas no caso de alguma forma morreram pouco tempo depois. E por conta disso, muitas pessoas acreditam que tem a maldição de Johnny Frank Garrett. Não sei se tem maldição, mas que é esquisito, é. E no documentário que falei pra vocês, que foi feito por um advogado de Amarillo chamado Jesse Quackenbush, ele critica bastante o promotor do caso e diz que ele era obcecado pela pena de morte e até chamou o legista de seu cão de guarda, que obedecia tudo que ele mandava. Também é falado como os policiais usaram desse caso apenas para crescerem na carreira, mesmo que fosse à custa da vida de uma pessoa inocente, assim como a mídia estava desesperadamente enlouquecida por qualquer informação apenas para gerar ali engajamento e audiência, mesmo que fosse uma informação falsa. E para finalizar esse caso, temos aqui uma outra informação bombástica, que era uma coisa que poderia ter sido resolvido muitos anos antes, mas, ficou complicado com a polícia ruim, com o juiz ruim, com o promotor ruim, mas enfim. Anos depois, o caso de Nornie Cox Bryson foi solucionado. Ou melhor, o culpado confessou. Em 2005, Leôncio Pérez Rueda confessou o crime e após o seu DNA ser analisado, foi confirmado que o cabelo encontrado na cena do crime pertencia a ele. Isso faz a gente voltar naquela teoria de que o culpado pelo assassinato de Nornie também era o culpado pelo assassinato de Tadeia Benz. E aparentemente, ele chegou a confessar os 2 crimes para um colega de cela. Leôncio Rueda foi condenado a 45 anos de prisão e ele só não foi condenado à pena de morte porque ele aceitou um acordo. E é frustrante e triste porque, infelizmente, o caso de Johnny nunca vai ser reanalisado. E eu digo isso porque, se ele for reanalisado, o estado do Texas vai ter que admitir que eles cometeram ali um erro gigantesco e, consequentemente, abrir espaço para vários processos. E definitivamente eles não querem isso, então a chance é bem pequena de que eles reavaliem isso e percebam que eles erraram e que eles erraram feio. E é por conta disso que eu acho que o cabelo encontrado no quarto de Tadeia não chegou a ser analisado para ver se também era de Leôncio, e se foi, não sei se essa informação irá ser divulgada. Principalmente porque a gente já está em 2023 e ele confessou lá em 2005. Mas eu quero saber de vocês, comentem aqui embaixo, vocês acham que Leôncio Rueda também é o culpado no caso de Tadeia? Ou vocês acham, não sei, quem sabe, que Johnny Frank Garrett seja o culpado? Comentem aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. E se você quiser enviar uma fofoca também, porque ainda tá aberto aí aquela ideia que eu joguei pra vocês de um quadro só de fofoca, você envia aquela fofoca bem cabeluda da sua família, ou alguma situação legal, pode ser uma história de vida também, do jeito que a gente gosta, bem detalhado, bem escritinho pra mim. E esse, da fofoca boa, é para o e-mail admeanoitestories, que aí é para o quadro que vai depender de vocês, se vocês me enviarem os e-mails antes da meia-noite, que vai ser a versão light do depois da meia-noite. Mas é isso, até amanhã!